Olá a todas e todos, vamos fazer mais um encontro hoje, voltando às nossas aulas. Hoje vou falar um pouco de alguns casos que revelam possíveis formas de participação social no judiciário brasileiro. Bem, o que tivemos até aqui foi um relato de um judiciário absolutamente abarrotado de processos, e assim acontecendo, dentre outros motivos, em razão de uma opção ou de opções da sociedade brasileira de levar diversas questões ou as mais diversas questões para a chamada atividade judicial. Dentre essas mais diversas questões, as chamadas questões políticas. Ora, isso leva a um debate básico a respeito da eventual legitimidade do judiciário em apreciar essas questões. Haveria aí uma fragilização da nossa democracia? Ora, eu gosto muito de lembrar as observações do jurista argentino Eugênio Zaffaroni, quando aponta que uma instituição democrática não é apenas aquela cujos membros são eleitos pelo povo. Por exemplo, uma universidade pública é uma instituição democrática, apesar de ser formada por professores, por um corpo de docentes que não é eleito pelo povo, né? Esse corpo de docentes está aí em razão, em grande parte, de concurso público. O judiciário, portanto, ele não deixa de ser democrático apenas pelo fato de não ter seus membros eleitos pelo povo. Aliás, isso aponta uma potencialidade democrática no sistema judicial, na medida em que a nossa democracia ela não se apoia apenas na vontade da maioria exprimida eleitoralmente. Lógico, é fundamental que essa maioria se expresse eleitoralmente, né? É fundamental que existam eleições, mas a presença dessas eleições e essa vontade majoritária nem sempre é a mais democrática. O judiciário, na realidade, ele tem um papel fundamental na defesa de minorias. Minorias essas cujas demandas não são eleitoralmente interessantes para os titulares do poder legislativo, os titulares dos poderes executivos em nossa federação, que vivem do voto, que vivem da vontade majoritária. Então vejam aí uma função eminentemente democrática de juízas e juízes. O problema, ao meu ver, da crescente judicialização é o problema já apontado pelo sociólogo Max Weber no começo do século passado do crescimento da burocracia. E como Weber mesmo relatava, se a burocracia tem a vantagem de gerar uma impessoalidade na prestação de um serviço público, e o serviço prestado por juízes é um serviço público, de outro lado, ela leva ao crescimento do sigilo. Sigilo este exercido a pretexto do saber técnico dos membros da burocracia. Ora, e nada mais antidemocrático do que o próprio sigilo, né? Porque o sigilo, ele retira o debate público essencial à participação cidadã, pressuposto, volto a dizer, de qualquer democracia. Então, como a gente sair desse labirinto, né? De um lado, uma sociedade que procura o judiciário, de outro lado, o judiciário que pode levar ao crescimento da burocracia, à retirada das pautas das demandas sociais das ruas, dos debates públicos, para colocá-las como se fossem problemas meramente técnicos. Retirar, portanto, o caráter político dessas demandas. Como sair então desse labirinto? Ora, esse labirinto pode ser superado mediante a aproximação do poder judiciário da própria sociedade. O conjunto de ideias e práticas que dão forma à chamada justiça aberta,
que estamos vendo na nossa disciplina é justamente produto desta preocupação em aproximar o judiciário da sociedade. Para isso, temos que ter um sistema judicial que aprimore a sua transparência, aprimore as suas formas de prestação de contas, aprimore o uso de novas tecnologias para democratizar o seu acesso, e um judiciário, o que é especialmente interessante quando falamos em legitimidade democrática, um judiciário que aprimore o pressuposto de qualquer democracia, a participação social. Uma democracia, como eu já adiantei, ela não é formada apenas de eleição. Uma democracia de alta intensidade, expressão do Boaventura de Souza Santos, requer que essa participação seja permanente, para além da participação nas eleições. Eleições são fundamentais, mas não são o suficiente. É preciso que o Estado como um todo se abra a essa participação permanente. E o judiciário, como um dos setores do Estado, deve também e pode também se abrir a essa mesma participação. Mas como, né? Essa é a pergunta. Puxa vida, né? Se o judiciário ele é técnico, né? Em princípio é técnico. Juízes têm a sua independência funcional, eles têm o poder e o dever de decidir apenas conforme a sua consciência jurídica, como já tão bem explicam os manuais de direito. Como então fazer com que a sociedade se aproxime do judiciário e atue no dia a dia da prestação jurisdicional? Ora, há diversas formas. Uma delas, por exemplo, é democratizar a composição da magistratura. Hoje no Brasil, por exemplo, temos uma magistratura eminentemente branca. Juízes brasileiros são majoritariamente brancos. Cito para vocês o censo judicial recentemente realizado há poucos anos atrás pelo Conselho Nacional de Justiça, né, que, como a gente aprendeu, é o órgão de controle sobre o Poder Judiciário e o responsável pela centralização das políticas judiciárias em todo o país. Segundo o censo promovido pelo Conselho Nacional de Justiça, menos de 16% de todas as juízas e juízes brasileiros são negros. E, em relação aos indígenas, apenas cerca de 0,1% da magistratura brasileira é formada por representantes desse extrato populacional. O resultado disso, primeiro, é a leitura dos direitos escritos a partir de perspectivas exclusivamente brancas, né? Vamos lembrar que se menos de 16% dos juízes brasileiros são negros, significa que menos de 16% dos juízes provavelmente já sofreu o chamado racismo de Estado, né? Por exemplo, ser tido como suspeito da prática de um crime simplesmente pela sua cor negra, né? Isso não faz parte da experiência de grande parte dos juízes brasileiros, e isso, no final das contas, né, apenas um exemplo, vai influir na leitura desses direitos. Eu coloquei como leitura complementar desta aula para vocês um artigo meu intitulado Obstáculos Judiciais aos Povos Indígenas, 2 decisões, 2 conclusões e um discurso. E nesse artigo eu aponto que até mesmo quando o judiciário profere decisões favoráveis às demandas dos povos indígenas, ele o faz sob perspectivas eurocêntricas, sob perspectivas brancas e não sob as perspectivas indígenas, o que vai atrapalhar a efetivação de direitos desses povos. É apenas um exemplo. Além disso, essa magistratura branca, infelizmente, e de modo, por assim dizer, até trágico, gera um estranhamento perante juízes que não são brancos. Eu coloquei para vocês um artigo de uma juíza negra, né, a Karen, e que revela, né, que ela mostra todo o estranhamento, né, um estranhamento social pelo fato dela, mulher
negra querer ser juíza, né, antes de ingressar na magistratura, e pelo fato dela exercer hoje a magistratura, né? O racismo estrutural brasileiro ingressando em todas as áreas, inclusive o judiciário. Daí a necessidade de uma democratização do judiciário como forma de aproximá-lo da sociedade e possibilitar uma maior participação da sociedade no seu exercício cotidiano, no seu funcionamento cotidiano pelo trabalho de juízas e juízes, tornando-o menos, por assim dizer, branco, né? Menos prevalentemente branco, mas um judiciário efetivamente plural, como é plural a sociedade brasileira. Mas, além disso, há outras formas, né? Além da questão racial, há outras formas do judiciário se aproximar da sociedade, né? E essas formas eu exemplifico através de 3 casos que eu coloquei para leitura para vocês, né? São matérias pequenas, né, que explicam rapidamente esses projetos e que revelam que sim, o judiciário brasileiro pode ter uma maior participação da sociedade sem que isso leve à violação da independência funcional de juízas e juízes, né? Primeiro caso que eu citei para vocês é o Polo de Conciliação Maturuca, né? Lá em Roraima, numa comunidade indígena, uma iniciativa do Tribunal de Justiça de Roraima, uma bela iniciativa, onde os próprios indígenas resolvem os seus conflitos de forma amigável, sem a necessidade do Estado brasileiro, Estado este construído, como todos nós sabemos muito bem, sob padrões eurocêntricos e desconhecedor ou nem sempre conhecedor de todas as peculiaridades de vivência das comunidades espalhadas pelo país, né? Comunidades, especialmente as comunidades originárias. Então, esse polo de conciliação é por mim citado na medida em que ele legitima os saberes de populações originárias. Ele legitima que estas mesmas populações possam resolver amigavelmente os seus conflitos. O segundo caso que eu mencionei para vocês não é do judiciário propriamente dito, mas de um ente pertencente ao sistema de justiça, que é a Defensoria Pública. Eu citei para vocês um caso da Defensoria Pública do Piauí, que tem mostrado bons resultados pelo caminho do projeto Vozes do Quilombo, né? É coordenado hoje pela defensora Carla Andrade, e ela chama a população quilombola, né, aproxima essa população quilombola ao trabalho de defensoras e defensores públicos daquele estado, para que as demandas dessas populações sejam efetivamente compreendidas e levadas, né, se necessitar, ao poder judiciário a partir da perspectiva, a partir das formas de vivência dessas mesmas populações quilombolas. Vejam aí também uma outra possibilidade de o judiciário se aproximar da sociedade e permitir que a sociedade o auxilie na implementação dos serviços que lhe cabe realizar. O terceiro caso que eu cito sai um pouco da região norte, sai da região nordeste e vem para o centro-sul do país. Vem para São Paulo, né, o maior município do país, o maior PIB do país, e que já deu um exemplo de possível participação social por intermédio de uma decisão judicial. No ano de 2008, entidades da sociedade civil ajuizaram uma ação civil pública, né, que é uma ação coletiva, né, de efeitos coletivos, por assim dizer, explicando rapidamente, para que, em apertado resumo, o município de São Paulo apresentasse um planejamento para zerar o déficit nas vagas de creches, né? Para que não tenhamos, né, não tivéssemos mais pessoas esperando, mães principalmente, esperando filas
para colocar suas crianças em creche e para que pudessem trabalhar. Essa ação civil pública, ela foi acolhida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em segunda instância, foi julgada, nos termos jurídicos, ela foi julgada procedente, e o judiciário então mandou que a municipalidade, que o município de São Paulo apresentasse esse plano. Até aí, uma ação normal, uma ação, um caso que teria levado uma questão política para a burocracia do Estado. Mas a inovação não vem daí. A inovação vem depois do julgado, em que o Judiciário, o Tribunal de Justiça de São Paulo, chamou a sociedade civil, e a Prefeitura para um diálogo permanente. Assim o fez por intermédio de audiências públicas, em que juízes ouviram todas as partes dos conflitos, todos, não apenas as partes, todos aqueles interessados naquele conflito. O judiciário também designou audiências de conciliação, e a partir dessa audiência de conciliação conseguiu um acordo entre a prefeitura e as sociedades e as entidades da sociedade civil envolvidas naquele conflito, interessadas naquele conflito, na questão da educação e da falta de vagas de creche, e montou posteriormente um verdadeiro comitê para que todas essas entidades, junto com o poder público municipal, com o Ministério Público e sob a mediação do judiciário, verificasse o cumprimento do julgado. Hoje, embora o judiciário não possa resolver com passe de mágica todos os problemas das violações de direitos no nosso país, hoje São Paulo tem um problema menor em relação ao déficit de vagas de creches. Esses casos aí, vejam que há possibilidades da judicialização ir além da questão da burocracia e receber efetiva legitimidade democrática. Vemos em casos como esse a sociedade atuando e auxiliando juízas e juízes a resolver os conflitos que são levados ao judiciário pela própria sociedade. Vejam aí que nesses casos o judiciário termina se fortalecendo democraticamente, na medida em que suas decisões não são decisões isoladas, não decorrem de visões isoladas de juízas e juízes espalhados pelo Brasil, mas visões sim de juízas e juízes independentes, mas auxiliados permanentemente pela sociedade. Portanto, possibilidades democráticas no âmbito da judicialização.